Então vamos lá, gente. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso coração ao alto, nos sintonizando com o nosso amigo, Mestre Jesus, com a espiritualidade de luz, que independente de estarmos no laços eternos, casa física, ou estarmos nos nossos lares, nos acompanham, nos orientam, e que estejam nesta noite a me intuir as palavras mais acertadas, não para a minha glória, mas para a glória do nome de Jesus, para que possamos mais uma vez, de frente aos seus ensinamentos, em contato com os seus ensinamentos, trazê-los para a nossa vida, avaliarmos a nossa vida diante deles e seguirmos na nossa estrada evolutiva, passo a passo, sempre à frente. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com uma história, né? E para homenagear uma amiga nossa, que se chama Marlene, que sempre que ela vai contar uma história, ela diz assim, conta-se. Então eu vou parafrasear a Marlene e vou dizer, conta-se em uma história que, em época muito distante, lá pelos arredores de Cafarnaum, nasceu um jovem em uma cidade num vilarejozinho muito pobre, de uma família muito humilde. E esse menino nasceu com deficiências muito grandes. Ele tinha um corpo que causava repugnância nas outras pessoas. Era um corpo muito grande, muito desajeitado, como se ele fosse um boneco de pano muito grande, que balançava muito quando ele andava. Seus braços eram muito longos, caídos ao redor do corpo. Ele não ouvia, então o que ele conseguia emitir eram grunhidos. E os seus olhos balançavam dentro das órbitas, e aí as pessoas achavam, então, que além daquele aspecto dele que não era agradável, que ele era um imbecil, era assim que eles o tratavam, como uma pessoa que não pensasse, que não tivesse sentimentos, que não se conectasse com aquilo que acontecia ao redor dele. Ele era muito maltratado por todas as pessoas, inclusive pela sua família. A sua mãe nunca o aceitou daquela forma, porque para ela, que era uma pessoa supersticiosa, ele era um castigo de Deus pelos desregramentos morais dela na época da juventude. Então, ela sempre desprezou Jazão. Ela nunca teve por ele nenhum carinho, nenhum gesto de afeição. Ele vivia no fundo do quintal da casa deles, num mísero cômodo, dormindo num pedaço de papelão no chão. Ele nunca teve afeto nem cuidados. Ele tem um aspecto muito ruim, sempre muito sujo, com aqueles cabelos nos ombros, sempre todos emaranhados, todos ensebados, a roupa toda rasgada. Ele era tratado como um animal, e não como os nossos animais de casa, né? Um animal que ninguém quer, que todos desprezam. Ele era apedrejado pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos que não tinham o que fazer, perambulava pela cidade, vivia de esmolas que eles davam. E muitas vezes ele voltava para esse cômodo onde ele vivia, tarde da noite, sem que ninguém percebesse a presença dele, nem entrando e nem saindo. E se alguém pudesse olhar para ele, ia ver as lágrimas, as grossas lágrimas que caíam dos olhos dele, de dor, muitas vezes, das pedradas que ele tinha levado. E nessas noites, como ele pensava assim, ele olhava para o céu, para as frestas da janela daquele cômodo e ficava perguntando por que com ele? Por que outras pessoas tinham alguém que lhes amasse, alguém que lhes acariciasse, e a ele tudo era negado? E Jazão seguia a sua vida assim. Mas, passado um tempo, e ele já contava aí com 25 anos, ele começou a observar uma mudança nas pessoas daquele vilarejo. As pessoas eram todas muito simples, como era a família dele, onde cada um se virava por si. Era uma família muito pobre. Ele começou a perceber mais alegria nas pessoas, que eles conversavam, que os olhinhos brilhavam com alguma coisa. E certo dia ele resolveu acompanhar essas pessoas
para saber para onde elas iam, o que é que acontecia nesse lugar, por que elas estavam assim tão felizes. E Jasão seguiu esse grupo, seguiu a distância, seguiu meio de lado, porque ele não queria ser rejeitado por aquelas pessoas como normalmente ele era. Então, ele não queria assustar ninguém. Então, ele foi mais de cantinho e foi andando e foi percebendo que aquele grupo foi crescendo e percebeu também que aquelas pessoas o olhavam, mas não discriminavam, não olhavam para ele com repulsa, com nojo. Então, ele foi ficando mais tranquilo e foi seguindo com esse grupo. Essa história, como está dizendo o nosso amigo Wilson lá, é do livro Eterna Mensagem do Monte, da Célia Xavier. É um livro muito bonito que eu ganhei, inclusive, quando eu terminei o Coen. Então, o Jasão seguiu com esse povo. E aí chegaram numa planície onde tinha tantas pessoas, tantas pessoas, tantas pessoas, que aquilo perdia a vista dele. Uma senhorinha já de mais idade, se aproximou dele, deu a ele um pedaço de pão que ele comeu com muita satisfação, primeiro porque ele estava com fome e pelo jeito carinhoso como ela entregou a ele aquele pão, coisa que ele não estava acostumado. Em breve apareceu um pequeno grupo, e junto com esse pequeno grupo um homem alto, que os seus cabelos castanhos mais claros brilhavam, davam reflexos do sol, que ele tinha uma bondade, um magnetismo que saía de todo ele. E esse homem levanta então as suas mãos e começa a falar com toda aquela multidão que o ouve de onde está. E Jasão então pensa, puxa, como eu gostaria de poder ouvir isto que o Rabi está dizendo. E assim que ele disse isso, ele começou então a ouvir mentalmente aquilo que Jesus dizia. E ficou muito feliz, porque embora os seus ouvidos da carne não ouvissem, ele começou a entender toda a mensagem que Jesus trazia e ficou maravilhado, porque Jesus falava ao seu coração. Jesus fazia o Sermão do Monte, falava das bem-aventuranças, e aquilo caía na alma de Jasão como água no deserto. Né? Naquele seu coração ressecado de carinho, ressecado de amor, aquelas mensagens, aquelas palavras de Jesus foram abençoadas. E Jesus falou muitas coisas que fizeram com que Jasão se sentisse feliz como ele nunca havia se sentido. Acabado o discurso, muitas pessoas se aproximaram de Jesus para pedir que ele a tocasse, para que elas fossem curadas. E assim que Jesus impunha as mãos sobre elas, as pessoas saíam felizes, pulando de alegria. Mas Jasão não se sentia digno de chegar até onde estava Jesus. Ele já estava satisfeito com aquilo que ele tinha recebido. Ele já estava satisfeito com aquilo que Jesus tinha feito por ele. Ele já estava ouvindo. Então, ele pega a estrada de caminho para sua casa e vai andando na estrada pensando sobre o que Jesus tinha falado. E como ele não ouvia, ele sentiu o chão tremer e olhou para trás e percebeu uma multidão de pessoas que vinham na mesma direção que ele. E entre eles, ele viu Jesus. Como ele se sentia muito indigno de qualquer coisa, ele se encostou num cantinho da estrada, encolheu os ombros, encolheu a cabeça, escondeu a cabeça entre os ombros, abaixou a cabeça para não ser notado. E de repente ele percebeu que alguém tinha estacado ao lado dele. Ele viu os pés empoeirados daquela pessoa, viu que ela estava calçada com umas alparcatas e lentamente levantou a cabeça e divisou com os olhos de Jesus. Ele ficou extasiado. Jesus então toca de leve a sua cabeça e em pensamento se comunica com ele. E Jesus diz para ele, confia, ama e perdoa. E mentalmente ele entendeu isso e Jesus segue o seu caminho. Jasão, depois daquilo, começa a refletir sobre a sua vida. Refletir sobre tudo o que tinha acontecido com ele até aquele momento. E ele resolve que ele não vai voltar para sua aldeia, porque lá realmente ninguém vai sentir falta dele. Que ele vai seguir Jesus. E é o que ele faz. Daquele dia em diante, ele segue Jesus por todos os vilarejos, por todas as cidades, sinagogas, praças, por todos os cantos,
pelos quais Jesus passou, levando a sua mensagem, levando a sua palavra, Jazão estava lá. Sempre mais afastado, sempre mais distante, para não causar nenhum mal-estar às pessoas. Mas daquele dia em diante, sempre entendendo tudo o que era dito, não só por Jesus, mas pelas outras pessoas. Ele conseguia mentalmente ouvir e compreender aquilo que estava sendo dito. Os olhos, os ouvidos do seu espírito foram abertos por Jesus naquele momento. Ele seguiu Jesus, ele ficou muito feliz quando o mestre dele entrou em Jerusalém e foi aclamado por aquela multidão de pessoas. E na semana seguinte, teve uma tristeza imensa quando Jesus foi preso. E ele ficou ali, do lado da prisão, e foi expulso dali pelos soldados que não conseguiam ficar olhando para ele. Ele seguiu Jesus em toda a sua via crucis. Ficou com Jesus, grunhindo de dor no meio da multidão, até o momento em que Jesus foi crucificado. E aí ele abandona o Monte da Caveira quando tudo escurece naquela tempestade imensa que caiu sobre aquela cidade. Depois daquilo, Jazão se sente novamente entristecido, perdido sem o seu mestre. E aí ele perambula vários dias, até que ele começa a lembrar das palavras de Jesus. Confia, ama, perdoa. E Jazão, então, começa a refletir sobre a sua própria vida. Agora ele tinha fé em Deus. Agora ele conhecia um Deus. Jesus apresentou para ele um Pai amoroso, que cuida, que protege todos nós. Então ele não se sentia mais sozinho. Ele não se sentia mais abandonado. Quando ele pensava no amor e em todo aquele amor que transbordava de Jesus e que Jesus distribuía às pessoas, ele pensou que ele nunca tinha recebido amor da sua família, na sua vila, mas que, por outro lado, ele também nunca tinha dado o amor dele a ninguém. Como aquelas pessoas sempre o maltratavam, o rejeitavam, ele saía gritando, grunhindo com as pessoas, ele tentava assustar as pessoas para que elas ficassem longe dele. Então ele também nunca manifestou nenhum gesto de carinho, de amor para com nenhuma daquelas pessoas. Então ele resolveu que ele precisava, para amar e perdoar, retornar à sua aldeia e lá, no meio dos seus, exemplificar os ensinamentos de Jesus. E foi o que ele fez. Ele parte para a sua aldeia e é recebido pelas pessoas da sua aldeia com a mesma zombaria de que ele era tratado sempre. Mas agora aquilo já não incomoda, já não fere, já não magoa Jazão como magoava antes. E ele começa a mudar as suas atitudes. Ele sorri para as pessoas. Quando uma criança o apedreja, ele estica aqueles seus braços imensos e entrega para elas uma fruta silvestre que ele colheu no mato ali em volta. Então ele vai se transformando e as pessoas vão observando isso. E as pessoas vão modificando vagarosamente a sua forma de enxergar o Jazão. E percebem que ele não é um imbecil, que ele pensa, que ele tem sentimentos, que ele tem um coração. Então toda a vila modifica a sua atitude para com Jazão, que agora também tem atitudes mais amorosas, acolhedoras, de auxílio às pessoas. Todos mudaram em relação a ele, menos a sua família. A sua família continuava achando que ele era um imbecil, que ele não pensava, não se incomodavam com ele. Algum tempo passou, a mãe dele adoeceu muito e os dois irmãos e o pai a abandonaram. Foram embora e deixaram ela lá, sozinha, em cima de uma cama, porque ela já não mais levantava. Jazão então se dispôs a cuidar dessa mãe, a estar do lado dela, a alimentá-la, a banhá-la, a cuidar dela. E fez isso por muito tempo, até que ela desencarnou. E nos últimos momentos de vida, ela com dificuldade para falar, ela diz ao filho que ela nunca tinha cuidado dele, que ela tinha negado o amor dele, o amor dela a ele, mas que agora ela reconhecia a grandeza do coração dele, a quantidade de amor que existia naquele coração. E pede a ele que, se pudesse, que a perdoasse. E estende a ele os seus braços. Jazão, então,
se entrega àquele abraço, né? E deixa sair, libera todo o amor, todo o carinho que ele tinha por aquela mulher que estava tanto tempo represado. E ele sente que grossas nuvens da indiferença, da mágoa, são liberadas. E os dois agora estão livres dessas amarras do passado. A mãe então sorri e fecha seus olhos e parte para a pátria espiritual. Jazão ainda vive mais alguns anos depois da partida da sua mãe, sempre praticando, né, com toda a sua dificuldade, sem poder falar, mas auxiliando em outro, praticando o amor que Jesus o ensinou. E quando Jazão então parte e chega na pátria espiritual, né, ele consegue ouvir as outras pessoas dizendo para ele isso. Confia, ama e perdoa. A história de Jazão nos traz que as coisas não acontecem de um dia para o outro, não é? Jazão teve uma vida muito difícil. Jazão foi negado a ele todo e qualquer tipo de carinho, todo e qualquer tipo de assistência. Mas ao descobrir Jesus, ao conhecer Jesus, ao entrar em contato com os seus ensinamentos, isso transforma o coração de Jazão. Isso desenvolve no Jazão virtudes que ele desconhecia. E Jazão soube esperar o tempo da transformação, porque ele regressou à sua cidade para amar e perdoar. E ele não chegou falando, olha, gente, eu estou aqui transformado, então agora eu quero paz com todo mundo, e foi aceito de primeira. Não. Ele teve um tempo de espera de que as sementes que agora ele estava plantando em cada um daqueles corações germinasse. Ele teve o tempo de desenvolver nele a virtude da paciência, a paciência de esperar, esperançar que essas sementes lançadas possam germinar. Bom, depois dessa história do Jazão, nós vamos lá então para o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, no versículo 7, ele vai falar especificamente da paciência. E antes que a gente comece a falar da paciência, vamos pensar um pouquinho onde é que nós estamos. Que planeta é esse que nós vivemos? Ele já é um planeta de regeneração? Não. Ele ainda é um planeta de expiação e provas. Então, ele é um planeta escola para nós espíritos. Ele é um planeta hospital para nossas almas. E se ele é um planeta hospital, é porque nós ainda somos devedores da lei, né? Nós ainda precisamos das provas e das expiações que ele nos fortalece. E lá nesse capítulo 7, a gente vai achar, no capítulo 9, esse item 7, nós vamos encontrar lá que a dor é bênção. Como assim a dor pode ser bênção, né? Sentir dor não é bom, mas como assim a dor é bênção? A dor é bênção porque é só quando nós estamos sofrendo, seja lá pelo motivo que for. Porque perdemos uma pessoa amada, porque temos um problema em casa com um filho, com um esposo, com um chefe, porque perdemos o emprego, porque estamos doentes, seja lá pelo motivo que for, é na dor que nós paramos e olhamos para nós mesmos e conseguimos avaliar como é que nós estamos diante dos ensinamentos de Jesus. Porque, graças a Deus, todos nós já somos conhecedores da lei. Nós já conhecemos os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes nós já falamos sobre esse tema que eu estou trazendo aqui hoje? Não é? Infinitas vezes. Estamos tendo novamente a oportunidade de falar sobre ele. Por quê? Porque nós estamos na construção dessa paciência. Nós ainda não somos pessoas pacientes. Então, a dor, ela é bênção. Porque quando nós estamos alegres, o que acontece? Se nós nos lembramos de Deus, se nós já somos cientes dessa lei e de tudo que Ele nos possibilita, nós seremos gratos. E a gratidão também é uma bênção. Mas a gratidão
não faz a gente mudar muitas vezes, não faz a gente rever aquilo que ainda não está correto, de acordo com a lei, nós. É o sofrimento que nos traz isso. São as alfinetadas do dia a dia, aquelas pequenas alfinetadinhas que geralmente quem nos dão são aqueles próximos, bem próximos, né? Aqueles que convivem com a gente na família, aqueles que trabalham com a gente, aqueles que são nossos chefes. São as pessoas bem próximas de nós. Os que vão nos dando alfinetadinhas, alfinetadinhas, que podem nos machucar superficialmente ou mais profundamente. E para que isso? Para que a gente desenvolva a virtude da paciência, né? E aí foi procurar no dicionário o que era essa paciência, qual o outro significado dessa paciência. E lá está assim: calma, equilíbrio, resignação diante de um fato, né? Eu vivo dizendo que eu estou sempre em busca do equilíbrio, mas eu nunca associei o equilíbrio com a paciência, assim como sinônimos, né? Mas são. Então, quando nós dizemos da nossa paciência, nós estamos buscando esse nosso equilíbrio também. Essa parte do Evangelho diz para nós também que paciência é caridade. Por quê? Porque quem é paciente perdoa. Quem é paciente perdoa aqueles que a vida coloca no nosso caminho. E coloca no nosso caminho para nos testar, para nos burilar, né? Para que a gente, de fato, espere o tempo de transformação de cada pessoa e o nosso próprio tempo de transformação. Porque eu estou entrando em contato de novo com esse ensinamento antes de vocês. Vocês, agora, nesse momento, nessa live, estão aqui podendo pensar sobre esta paciência. Agora, se a gente acabar a live, desligar os nossos celulares e esquecer disso, isso não vai ter nenhum resultado, de fato, concreto, benéfico nas nossas vidas, para nós, né? Nós vamos ter que fazer germinar no nosso coração esse ensinamento, assim como o Jazão fez. O Jazão que tinha todos os motivos do mundo para detestar aquele povo, para não querer ver aquelas pessoas, porque eles só o maltrataram durante uma vida inteira. Mas diante do ensinamento do Cristo, diante do amor do Cristo, diante da paciência que o Cristo tinha com todos nós, encarnados lá naquela época, ele pensou e ele descobriu que ele também precisava ter. Então, ele primeiro fez uma transformação nele, para daí começar a semear nos corações daqueles que o rodeavam coisas boas, fraternidade, solidariedade, carinho, atenção, bondade, para que isso também pudesse, e teve que esperar. É o tempo da espera, é essa paciência, o tempo da espera para que isso possa de fato germinar. Nós constantemente pedimos: eu preciso ter mais paciência. Deus tem que me ajudar para ter mais paciência. Nós que já estamos na doutrina há algum tempo, estudando algumas coisas, lendo o Evangelho minimamente, nós já descobrimos que as virtudes, elas não caem do céu assim, igual sereno. Não, como a chuva, como os raios do sol. Não, as virtudes são construídas no nosso espírito. Cada um de nós tem uma tarefa intransferível, é nossa, ninguém vai poder fazer. Vão poder nos ajudar, nos apoiando, nos fortalecendo, agindo com paciência conosco, mas a transformação íntima que eu preciso fazer é minha, e sou eu que tenho que fazer. Então a paciência não vai vir de fora, ela vai vir de dentro. Então, quando a gente pede, o que a vida faz? Nos proporciona os elementos necessários para que a gente burile, para que a gente... É como se a gente tivesse aqui, uma pedra, um diamante, e ela desce para nós a vida, um formão, um pontalete e como fala? Um martelo, para que a gente fosse talhando, né? Fosse talhando esse diamante, fosse lapidando esse diamante. É isso que a vida faz quando a gente pede paciência. Ela nos dá os meios de desenvolvê-la em nós mesmos, né? E aí, às vezes a gente pergunta assim: mas por que eu? Por que isso acontece comigo? Mas só comigo? Por que eu? A gente de vez em quando tem essas crises de lamentação, né? Faz parte, acontece com todos nós. A gente só não pode ficar lá muito tempo.
né? Então, o ideal é que a gente, de novo, reflita. Quais são as atitudes que eu tenho tido na minha vida? As atitudes do Jazão antes de conhecer Jesus, né? Que devolve a pedrada que está levando, que devolve o desaforo que está levando, que devolve a palavra torta que o marido, o filho, o irmão, o colega de trabalho, o cara que te fecha no caminho, a gente devolve na mesma moeda ou a gente para, reflete e pensa que aquela pessoa pode estar atormentada, perturbada naquele dia, que ela pode não conhecer a lei da vida como você já conhece. Isso é uma forma. A gente pode escolher isso. Em alguns momentos, se a gente avaliar, a gente vai perceber que a gente poderia dizer algumas coisas que a gente não diz. Então, avaliemos as nossas atitudes. E nós vamos descobrir que o nosso modelo maior é Jesus. E que Jesus foi paciente, absolutamente paciente e amoroso com todos os desatinos humanos. Foi enquanto ele estava aqui e continua sendo com cada um de nós. Ainda para pôr mais um bocadinho de coisas para a gente pensar, nós achamos lá no livro Caminho da Verdade, né? Um texto do Emmanuel chamado Bondade e Simpatia. É muito bonito. Eu vou resumir, né? Nesse texto, Emmanuel deixa muito claro para todos nós que todos nós dependemos do concurso do outro, da boa vontade e da simpatia dos outros. Ninguém se faz sozinho. Ninguém nasceu sozinho, não é filho de chocadeira, para começar, né? Então a gente dependeu de uma mãe que quisesse esse filho, que carregasse esse filho, alimentasse esse filho, enfim. Nós sempre dependemos de alguém. Então ele começa dizendo das árvores, que uma linda árvore frondosa, que ela precisa do concurso do sol e do vento, para que ela possa espalhar seus galhos, dar seus frutos, dar a sua sombra, espalhar o aroma, para que ela cumpra com a sua missão de árvore. Ele fala também dos animais, que não importa qual classe de animais nós estivermos falando, desde o mais simples, desde o verme que está sobre a terra, até um leão, todos eles dependem do concurso e da ternura da terra para cumprir com aquilo que eles precisam fazer. Quando ele chega no homem, ele diz que não importa se adulto ou se criança, todos nós, para sermos felizes, para sermos equilibrados, para termos paz, para podermos dar conta da nossa tarefa, para que possamos aprender com a vida e nos transformar, nós dependemos do concurso da simpatia e da bondade dos outros. Do concurso da bondade e da simpatia que acalma, que perdoa, que desculpa, que me ensina outra vez, que me fala outra vez e outra vez e outra vez, que nos sobrepõe a mim. E que é nesse conjunto de coisas, né, que a nossa paciência, que as nossas outras virtudes vão sendo desenvolvidas. E que é assim que a tão sonhada fraternidade e solidariedade que nós desejamos para o mundo e que nós achamos agora que o coronavírus vai trazer, vai chegar até nós. O coronavírus está sendo aqui o motivo da dor, está sendo a parada, o que nos obriga a pensar sobre nós, a pensar sobre a nossa atitude nesse mundo, a pensar sobre coisas que nós damos valor ou não damos valor, a pensar como a nossa sociedade está montada, o que é importante para ela, e se isso de fato é o mais importante, e se não é, de ajudarmos a construir essa sociedade nova, não ficarmos só apedrejando, né? Aqueles que hoje estão lá e dominam essa sociedade. Então, essa lição do Emmanuel nos traz isso, que bondade e simplicidade, simpatia, são tesouros que nós devemos conquistar e que nós devemos distribuir às outras pessoas. Eu vou ler uma carta, para a gente terminar, que está quase no nosso horário, eu acho que vai dar tempo. Uma carta que é uma carta-poema do Cornélio Pires.
Essa carta foi ditada por Cornélio Pires, o espírito Cornélio Pires, é, Francisco Cândido Xavier, numa reunião mediúnica, onde um amigo deles, ela é muito linda, onde um amigo deles indaga, faz uma pergunta para o Cornélio Pires, dizendo assim, ó, qual que é a maneira justa com o caminho do bem e da paz? Qual que era a forma mais justa de se caminhar, né, para se garantir a paz e o bem? E essa carta se chama Receita de Acertar. Então, o Cornélio Pires faz isso como um poema mesmo, que eu vou ler, gente, porque senão ela é tão bonita que eu vou falar sobre algumas coisas que ficou no meu entendimento e outras muito lindas vão acabar ficando para trás, né? Então, lá tá assim, ó. Recebi seu bilhete, meu prezado Filisberto, era o nome do amigo. Você nos pede um roteiro, a maneira de andar correto. Difícil indicação de como pensar e agir. Você sabe, cada um tem uma estrada com a qual seguir. Toda pessoa na vida caminha tal como se vê. Aquilo que me auxilia talvez não sirva a você. Posso afirmar-lhe, no entanto, pelo sim ou pelo não, tranquilidade por dentro decorre de aceitação. Eu não vou conseguir ter tranquilidade no meu coração se eu não aceitar a minha vida, se eu não aceitar quem eu sou, se eu não aceitar aquilo que a vida me entregou e seguir com isso. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá no final. Então ele fala aqui, ó, tranquilidade por dentro decorre de aceitação, não a inércia que enregela o que encontra ao derredor, mas sempre a conformação de quem procura o melhor. Em corpo são ou doente, não adote fantasia. Trabalhe quanto puder. Não faça hora vazia. Se você tolera provas, nas lutas de parentela, em qualquer dificuldade, mais vale aguentar com ela. Pais e mães, esposo e esposa, afeições, almas queridas, são provas renovadoras que trazemos de outras vidas. Encargo suposto humilde, não se importe nem de leve. Seu esforço é nobre e grande, se você faz o que deve. Varando os mares da vida, amigos são como remos. Se são bons ou se são falhos, são sempre os que merecemos. Esqueça qualquer ofensa, não guarde mágoa ou pesar. Trabalhe, sirva e prossiga. Deixe o barco navegar. Eis a receita correta de acertar seja onde for. Mais amor e paciência, paciência e mais amor. E assim, meus queridos, né? Paciência é esse tempo de espera, é esse tempo de espera da maturação, da germinação das sementes que nós temos que ter plantado nos corações dos outros, porque a gente não pode esperar colher algo que a gente não plantou. Eu tenho que plantar, né? Se eu me digo cristão, se eu acredito nos ensinamentos do Cristo, se eles aquecem tanto o meu coração quando eu leio, quando eu estudo, quando eu vejo, por que não fazer esse esforço sublime e maravilhoso de praticar essas abençoadas palavras? Então, quando eu vou semeando aqui e acolá, esperançando, né, nos corações, com bondade, com simpatia, como diz o Emmanuel, com tolerância, com bem-querer, com calma, eu tenho que dar esse tempo de espera de germinar, para que essas coisas germinem no coração, no meu coração e no coração do outro também. Tem uma menina muito linda, que andou rodando um vídeo dela na internet, que se chama, eu fui dar uma olhada, o nome dela é Clarinha Mar. Ela tem paralisia cerebral e ela faz palestras motivacionais. É uma menina muito linda, embora tenha muitas dificuldades motoras, de fala, mas isso não faz com que o brilho que tem dentro dela, o calor, a alegria que tem dentro dela,
não transpareça, mesmo que seja no vídeo. E ela fala um pouquinho sobre aceitação. E ela diz o seguinte, que aceitação não é estagnação, não é ponto final, mas é uma vírgula, para que possamos continuar escrevendo uma bela história, mesmo que ela seja recheada de grandes desafios. A nossa vida não vai ter só coisas boas, a nossa vida não vai ter só momentos bons, porque a gente não pode esquecer lá do começo da nossa fala. Estamos num planeta de regeneração e provas. Aqui ainda não é a solidariedade, ainda não é a fraternidade, ainda não é o amor que vigora em todos os corações. Mas estamos aqui porque precisamos estar aqui. E temos que semear. Se já existe amor o bastante nos nossos corações, semeemos. Semeemos em todos os corações ao nosso redor, para que ele possa florescer. Para que amanhã ou depois, com pandemia ou sem pandemia, possamos nos encontrar de fato no mundo de regeneração, onde sim a fraternidade, sim a cooperação, sim a simpatia, sim a bondade estará muito mais presente do que o egoísmo, do que o egocentrismo, do que o eu. Então, que a paciência continue a nos ser ofertada através das provas do dia a dia, para que a gente vá burilando em nós esse equilíbrio tão desejado. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Obrigado pela participação de vocês. Fechemos os nossos olhos e levemos mais uma vez o nosso coração ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Maria Santíssima. E roguemos a eles que continuem a nos intuir, que continuem a mandar os nossos amigos de luz a nos auxiliar nessa tarefa de germinar em nós e nos outros corações, com o nosso exemplo, as boas sementes que Jesus deixou. Que assim seja, graças a Deus.